Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o campeonato italiano. A gente teve a quinta rodada do campeonato, onde Torino assume a liderança depois de uma vitória não tão tranquila contra o Hellas Verona por 3-2, mas aproveita um pouco a irregularidade dos líderes. A gente teve empate entre Juventus e Napoli, a derrota da Inter de Milão em casa contra o Milan, se bem que dentro e fora de casa ali contra o Milan, os dois jogam no mesmo estádio, ok, diferença do quantidade de torcedores de um time para o outro, né? Mas de qualquer maneira, um jogo surpreendente, né? O Milan vencendo pela primeira vez no campeonato italiano. Paulo Fonseca estava ameaçado até de demissão antes desse jogo. Falaram que, dependendo do que acontecesse, ele podia cair e ele acabou de começar o trabalho dele. E agora ele consegue uma vitória que dá um pouco de confiança e um respiro para ele, né? Mas não foi só isso que aconteceu na rodada, a gente vai comentar aqui sobre os 10 jogos e peço, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Dessa semana eu consegui cobrir tudo, hein? Eu cobri a Premier League, a La Liga, a Bundesliga e tô aqui para cobrir a Série A italiana também. A gente começou com Empoli e Cagliari, vitória de 2-0 para Empoli, os gols do Colombo e do Esposito, né? E assim, uma vitória boa por parte da Empoli, e mesmo que a Cagliari tivesse muito mais volume de jogo, criasse as melhores chances, no final o Empoli saiu com a vitória, né? Tipo, faltou precisão também para as finalizações do Cagliari, muitas boas chances, mas pezinho torto dos atacantes e perderam grandes chances aí de conseguir uma boa vitória. Então, assim, 2-0 para o Empoli. Vence a equipe que soube aproveitar as oportunidades. O Torino venceu a Hellas Verona por 3-2. Esse é aquele jogo, né? Tipo, o Torino abre o placar e depois a gente tem um empate da Hellas Verona. E assim, aí tem a expulsão, né, do Pavel Davidovic, né? Ele acabou expulso e com isso, né, tipo, um a menos para Hellas Verona em campo. O Sanabria, acho que no lance ali, pouco depois no pênalti, perdeu a cobrança. E aí Duvan Zapata teve que marcar o segundo gol, né? Tipo, o Tchenados marcaria o terceiro. No finalzinho, o Hellas Verona conseguiria descontar mesmo com um a menos. Então, 3-2, né? Não foi um jogo tão tranquilo assim, pensando para Torino. Teve dificuldades, mas consegue a vitória e consegue os 3 pontos. O Veneza ganhou do Genoa por 2-0, gols de Búzio e de Porrampalo, né? Porrandiopalo, né? Não sei, esse é um nome bem complicado, mas de qualquer maneira, boa vitória, né, para o Veneza. Foi melhor na partida, criou melhores chances. Foram 4 grandes chances contra 0 do Genoa. Bela vitória para a modesta equipe dessa cidade que está muito acostumada a mais ver água do que grama, né? E assim, a gente também teve Juventus e Napoli, um jogo que havia muita expectativa, e 0-0, né? A tentativa ali de um time querendo ditar um pouco mais o ritmo, como é o caso da Juventus, e a Napoli esperando contra-ataque. Foi um jogo horrível, né? Não teve nada acontecendo na partida, realmente deixou a desejar. Era o duelo tático, Antônio Conte e Thiago Motta, mas aquele negócio, a defesa da Juventus é muito sólida e o ataque nem tanto, né? Tipo, ainda falta alguns ajustes para ataque. Acho que é o terceiro 0-0 seguido por parte aí da equipe do Thiago Motta, que ainda não sofreu gols no campeonato italiano, 5 jogos, a melhor defesa, ainda não sofreu, mas marcou 6 gols em 5 jogos, né? A Napoli, depois do 3-0 que levou na primeira rodada, só sofreu um gol, né? Então também melhorou defensivamente. E olha que tentou coisas diferentes, Antônio Conte, jogando com 4-2-3-1. Quem poderia imaginar o mestre dos 3 zagueiros indo para a linha de 4, né? Mas 0-0, né? A gente teve Lecce e Parma, uma vitória que parecia na mão da Lecce, né? Mesmo com um a menos, né? Chegou a estar... Fez 1-0, né, o Patrick Dorgu, aí o Frederic Guibert acabou expulso, só que o Matteo Cancellieri acabou expulso do Parma do outro lado. Aí o Nikola Kristovic marcou o gol do Lecce fazendo 2-0 e pensava, acabou o jogo, né? Nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, né, o Almqvist acabou marcando o gol de desconto e o Reinaldo acabou marcando o gol de empate. Então assim, que situação, né? Não é para levar um empate nos acréscimos do segundo tempo, liderando por 2-0. 2 pontos que o Lecce jogou no Lecce, dentro do contexto a Parma ainda saiu no lucro com um pontinho extra, né? E é claro, a gente também teve Fiorentina e Lazio. A Lazio abriu o placar com o Dilla, só que o Gudmundsson acabou marcando 2 gols de pênalti, né? Tipo, a Lazio acabou dando 2 pênaltis aí para a equipe da Fiorentina, que conseguiu a vitória de virada. Então, 2-1 Fiorentina. O Bolonha ganhou do Monza por 2-1, né? Tipo, uma vitória importante. A equipe perdeu o Thiago Motta, tá aí tentando lutar para recuperar o melhor futebol, que na última temporada rendeu-lhes uma vaga à Champions League. E assim, né? Abriu o placar com o Urbanski.
O Duric acabou empatando para o Monza, mas o Castro foi lá e marcou o gol da vitória, né? Santiago Castro. O Remo Freuler acabou dando assistência para ele. Então 2-1 para Bolonha, precisava dessa vitória, mas o futebol ainda não é empolgante nem um pouco a ser otimista para brigar lá em cima de novo, né? Obviamente a troca de técnica, a estruturação um pouco do elenco, algumas peças que saem, pesam bastante aí contra a equipe do Bolonha. A Roma venceu por 3-0 a Udinese, né? A estreia do Ivan Juric no comando, e ele mudou bastante a formação, né? Um 3-5-1-1, Alegre estaria orgulhoso, mas foi mais propositivo, né? O Dybala atrás do centroavante, né? O Artem Dovbyk, tanto o Dybala como o Dovbyk acabaram marcando os gols, né? Um para cada um, né? E o Baldassani acabou marcando outro gol, né? Tipo, e assim, o Paulo Dybala mostrando a importância dele, a permanência dele é importante para essa equipe da Roma. Uma boa atuação depois da demissão do Daniele De Rossi. A gente teve Inter de Milão e Milan, e que resultado horrível para Inter de Milão. Começa essa temporada, para mim, decepcionante, né? E assim, há de se agradecer o Jan Sommer, porque poderia ter sido pior. O Milan teve uma atuação excelente, foram 6 grandes chances, e assim, o Sommer salvou muitas delas. E foi uma atuação muito fraca do meio campo. Barella, Salianoglu, Mkhitaryan deixaram muito a desejar. Foi uma atuação, num contexto geral, ruim da Inter. E assim, tanto o Lautaro Martinez e o Thuram apagadíssimos na partida. O Di Marco acabou marcando o gol da Inter de Milão. E destaque aqui para a Inter de Milão, a dupla de laterais funcionou bem, o Theo Hernandes e o Emerson Royal. Olha o Emerson Royal aí, né? Muita gente critica o cara, mas foi bem. Pulisic marcou um dos gols para a equipe do Milan. E o outro gol, deixa eu ver aqui, foi marcado pelo Gabbia, né? Foi o gol da vitória, inclusive, né? O Di Marco tinha conseguido o empate, mas assim, no segundo tempo foi o Milan muito superior, mesmo com menos posse, muito melhor nas transições, criando mais chances, 14 finalizações a 5 grandes chances contra uma, só marcou com o Gabbia, muito porque o Sommer estava lá para salvar a pátria. Então, assim, é uma atuação da Inter de Milão preocupante, porque não é um bom começo para a equipe do Simone Inzaghi, né? A gente teve a Atalanta e Como, né, a equipe do Cesc Fábregas, e vitória para o Como por 3-2, né? O jogo começou com a Atalanta fazendo 1-0 com David Zappacosta, depois o Strefeza acabou empatando, o Kolasinac marcou contra, e o Alieu Fadeira acabou marcando o terceiro gol do Como. Então estava 3-1, e no finalzinho, aos 54 do segundo tempo, a gente viu ali a Atalanta marcando um gol com o Lookman de pênalti, mas já era tarde demais. Atuação muito impressionante do Como de Cesc Fábregas. O Strefeza acabou sendo o grande destaque da partida, né? Porque ele conseguiu marcar o gol, deu muito apoio defensivo também, puxava bastante os contra-ataques. Então, uma vitória fantástica para o Como. Não esperava de jeito algum, mas é assim que tem que acontecer. Quer surpreender os grandes times, tem que crescer nesses jogos. E assim, classificação do campeonato italiano. Torino é o primeiro com 11, Napoli e Udinese tem 10 pontos, a Juventus tem 9, Empoli tem 9, Inter de Milão tem 8, é o sexto colocado, mesmos 8 pontos do Milan, a Lazio tem 7, a Roma tem 6, Hellas Verona 6, Fiorentina 6, Atalanta 6, Bolonha 6, o Parma tem 5, o Como tem 5, o Genoa tem 5 e o Lecce tem 5. Perdão. Veneza tem 4, é o 18º, zona de rebaixamento. Monza tem 3, é o 19º. Cagliari, último colocado, 2 pontos. Monza e Cagliari até agora os únicos times que não ganharam no campeonato italiano. A artilharia do campeonato tem Marcos Thuram 4 gols, Matteo Retegui 4 gols, Valentim Castellanos 3 gols. Assistências, Nuno Tavares 3, David Neres 3, Darko Lazovic 3. Melhores assim, estatísticas de time, melhor ataque, Milan 11, Inter de Milão 10, Atalanta 10, né? O Paulo Fonseca tem suas críticas, mas o Milan é o melhor ataque, né? Juventus não sofreu gols até agora, é a melhor defesa. Empoli sofreu 2, a Roma sofreu 3. Quanto tempo a Juventus sustenta uma defesa que não sofre gols? Só porque eu falei isso, vai tomar o primeiro minuto do próximo jogo, né? Vamos ver aqui, né? A próxima partidas do campeonato italiano: Milan e Lecce, Udinese e Inter de Milão, Genoa e Juventus, Bolonha e Atalanta, Torino e Lazio, Roma e Veneza, Como e Hellas Verona, Empoli e Fiorentina, Napoli e Monza e Parma e Cagliari. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.